Quando você ouve Afeganistão, Afeganistão, você deve pensar mais no Talibã do que em uma comunidade judaica próspera. Mas você se surpreenderia, pois no coração do Afeganistão, entre planaltos e montanhas irregulares, uma comunidade judaica já prosperou. Houve um tempo em que judeus buscaram refúgio no Afeganistão, mas em 2005 restava apenas um judeu. Zablon Simintov é o último judeu restante no país. Ou pelo menos era o que achávamos. Mas quem foi, de fato, o último judeu no Afeganistão? O chamado último judeu do Afeganistão é uma figura lendária. Ele afirma ter sido expulso de uma prisão do Talibã por brigar com um rabino. Ele não fala com os filhos há 25 anos e cobra valores absurdos por uma única entrevista. Não podemos pagar por isso. Ele suportou o Talibã apenas para preservar a última sinagoga do Afeganistão, para proteger sua profunda história judaica. Espera aí, história judaica no Afeganistão. Veja só. Veja, a origem dos judeus afegãos é cercada de mitos. Um grupo afegão afirmou ser descendente das 10 tribos perdidas de Israel. É mesmo? A história conta que eles vieram do grupo Bani Israel, que se estabeleceu perto de Herat e teria se convertido ao Islã. Nossos avós sempre nos disseram que somos dos Bani Israel, os filhos de Israel. Eles diziam, os judeus são tão patais quanto nós. A tradição pashtun aponta costumes como acender velas às sextas-feiras ou casar sob a chupa como prova dessa ligação. Uma lenda local afirma até que o termo afegão vem de Afgana, que seria o nome do neto do rei Saul, e que a cidade de Cabul recebeu esse nome por causa de Caim e Abel. Lendas dizem que judeus chegaram ao Afeganistão há mais de 2.500 anos quando Ciro o Grande surgiu. Independentemente de quando os judeus chegaram ao Afeganistão, podemos aprender muito sobre um povo pelas histórias que eles contam. Tanto o povo pashtun quanto o judeu afirmaram ter uma conexão entre duas tribos em um local remoto e frequentemente hostil. Eis o que sabemos com certeza. Registros históricos e evidências físicas mostram que judeus viveram no Afeganistão nos últimos 1000 anos. Manuscritos hebraicos antigos foram descobertos dentro de cavernas em um reduto do Talibã no norte do Afeganistão. Os documentos são a primeira evidência física de uma comunidade judaica outrora vibrante que prosperou na região há 1000 anos. No auge, a comunidade judaica tinha entre 40 e 80 mil judeus. Isso durou até Gengis Khan chegar. Acabou. Estamos ferrados. Os mongóis destruíram a comunidade judaica do Afeganistão em sua marcha pelo mundo. A comunidade levou 300 anos para se recuperar, mas por volta de 1800, os judeus do Afeganistão estavam em extrema pobreza. A verdade é que a maioria dos afegãos era bastante pobre, mal conseguindo sobreviver em uma terra inóspita. Mesmo assim, judeus afegãos enfrentavam dois desafios únicos. Quando os governantes iranianos forçaram os judeus à conversão ao islamismo, eles fugiram para o Afeganistão, que não era o refúgio seguro esperado. O emir do Afeganistão, Abdur Rahman, restringiu severamente o comércio e a movimentação dos judeus. Essas restrições, sem falar na pobreza e na fome, levaram até mesmo vários judeus afegãos à terra de Israel. Mas, como a maioria dos judeus ao longo da história, aqueles que permaneceram no Afeganistão estavam sujeitos aos caprichos dos governantes locais. Isso fazia com que, às vezes, fossem tratados como todos, mas em outras fossem lembrados duramente de sua condição de minoria. Junto a outras minorias religiosas, precisavam pagar imposto especial, usar roupas específicas e prometer não perturbar a paz ou o moral público, seja lá o que isso signifique. Eis a questão de ser uma minoria sem Estado. Quando tudo piora, você é o primeiro sacrificado. Foi exatamente isso que ocorreu com os judeus no Afeganistão. Quando o povo se rebelou contra o governo local, quando revoluções abalaram o país, quando a fome assolou a região, milhões sofreram, mas os judeus do Afeganistão também enfrentaram pogroms e expulsões. Em 1934, o governo afegão fazia de tudo para expulsar seus judeus. Saiam daqui agora! Eles se recusaram a emitir novos passaportes para viajantes judeus, deixando-os presos como refugiados apátridas, implorando para serem autorizados a voltar ao próprio país. Confiscaram documentos de identidade e proibiram os judeus de enviar cartas para fora. Queriam nos manter ou se livrar de nós. No fim, expulsaram toda a comunidade judaica do norte do Afeganistão. Como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, então vieram os nazistas. Estudiosos discutem a influência nazista no Afeganistão. Por um lado, não havia campos de concentração, nem tumultos sancionados pelo Estado, nem mesmo caricaturas antissemitas nos jornais. Por outro lado, as restrições anti-judaicas dificultaram muito a vida dos judeus no Afeganistão. Quando Israel foi fundado em 1948, a maioria dos judeus do Afeganistão fugiu. Chegou a minha hora de dizer adeus.
Na década de 1960, menos de 1.000 judeus restavam no Afeganistão e continuaram partindo conforme a situação piorava, exceto por Zablon Simintov. Como o restante dos judeus do Afeganistão, Simintov e sua família deixaram o Afeganistão, mas, diferente de todos os outros, Simintov voltou em 1999 sozinho. Minha família está em Israel. Tenho 2 filhas, mas as mandei embora. É a vida, não é? Acho que era meu destino ser o último judeu no Afeganistão. É preciso uma personalidade especial para ficar sozinho em um país quando o restante da comunidade já se foi. Por isso faz sentido que Zablon Simintov pareça maior que a vida. As reportagens o descrevem como um afegão destemido, um homem corpulento que gosta de uísque e tem histórias bem engraçadas como, por exemplo, sua história sobre o relacionamento com o penúltimo judeu do Afeganistão. Eu mijo na sua barba e na do seu pai. O que te importa, Zablon? Que truques você está aprontando, seu velho terrível? Eu não estava falando de você, Zablon! Você é só um goi. Ótimo, eu sou um goi. E o que mais? Um cafetão? Um feiticeiro? Um canalha? Aparentemente, os argumentos deles causaram tanta confusão que o Talibã jogou os dois na cadeia e depois expulsou de novo porque eles simplesmente não paravam de brigar. Sabe, você é ridículo quando nem o Talibã quer lidar com você. É engraçado, claro, mas sejamos sinceros. O Talibã não são caras legais. Eles confiscaram o rolo da Torá da sinagoga e, de modo geral, dificultaram bastante a prática religiosa. O Talibã destruiu e fez isso sim. Organizações judaicas tentaram várias vezes tirar Simintov do país, mas ele recusou, afirmando não ter negócios em Israel e não querer deixar a história judaica morrer no Afeganistão. O homem de 62 anos é responsável pela última sinagoga ativa em Cabul e afirmou que ela teria sido abandonada sem sua presença. Parece nobre, não é? Simintov disse que queria ficar no país para recuperar o rolo da Torá e manter a última sinagoga de Cabul, mas talvez houvesse um motivo mais sombrio para recusar sair. Veja, Simintov devia conceder o divórcio à esposa separada, mas, segundo a lei judaica, só o homem pode fazê-lo, deixando-a presa até que ele aceitasse. Levar um marido relutante ao tribunal de divórcio já é difícil, ainda mais quando ele está no Afeganistão. Simintov ficou, e sua esposa continuou casada com ele mesmo sem vê-lo há décadas. Mas, quando o exército dos Estados Unidos se retirou do Afeganistão em 2021, deixando o país à mercê do Talibã, Simintov sabia que não tinha escolha. Ele poderia ser sequestrado ou morto pelo Talibã, ou deixar o país onde tinha raízes profundas. Assim, concedeu o divórcio à esposa e partiu. Foram 20 anos em que ele não concedeu à esposa o divórcio religioso, o get, que era uma condição prévia para que nos envolvêssemos em sua libertação. E via Zoom, eles autorizaram a verificação de Sidney e do Rabino Ullman para entregar um get à esposa dele. Eu quero entregar um get para dar à minha esposa. Para entregar à minha esposa. Esse foi o fim da vida judaica no Afeganistão, ou assim pensávamos. Então, o mundo conheceu Tova Marathi, uma prima distante de Simintov. Em muitos aspectos, ela é o oposto completo de Simintov. Enquanto ele é barulhento e ousado, ela é quieta. Enquanto ele é publicamente e orgulhosamente judeu, ela manteve seu judaísmo em segredo. Tova Marathi era uma de 10 irmãos. Aos 16 anos, ela fugiu de casa para se casar com um muçulmano, mas nunca se converteu ao islamismo e manteve várias tradições judaicas. Todos na comunidade do marido sabiam que ela era judia. Nos anos 1980, os últimos familiares dela já haviam deixado o país. Mesmo assim, ela manteve contato e nunca esqueceu sua identidade como judia. Ela até arriscou a própria vida para esconder um rabino do Talibã por um mês. E embora ele tenha sido capturado, o Talibã o expulsou da prisão. Sim, esse é o mesmo cara com quem Simintov discutiu tão fervorosamente na cadeia. O mundo é pequeno. Mas quando o Talibã retomou o poder em agosto de 2021, Marathi e sua família sabiam que suas vidas estavam em perigo. Durante 2 meses, eles planejaram a fuga com apoio de diplomatas afegãos israelenses, do presidente de Israel e empresários judeus. E em outubro de 2021, apenas 1 ou 2 meses após a fuga de Simintov, Tova e 25 membros de sua família conseguiram sair do Afeganistão. Ela explicou. Eu deixei o Afeganistão. Eu amava meu país, amava muito. Eu tive que sair porque meus filhos estavam em perigo. Veja o que acho mais interessante nessa história. Muitos judeus conhecem Zablon Simintov, que é tão excêntrico que chega a ser engraçado. Quem é expulso da prisão do Talibã por reclamar tanto? Isso é hilário em outro nível, mas a jornalista Dara Horn aponta.
O que isso está mascarando é, tipo, essa aniquilação completa das minorias na sociedade, certo? Uma sociedade que se tornou completamente homogênea. Enquanto isso, na nossa ânsia de contar histórias engraçadas sobre pessoas como Simintov, esquecemos por que eles podem acabar sendo os últimos judeus, para começo de conversa. E as razões para isso são complicadas. Às vezes é o velho antissemitismo de sempre, mas na maioria das vezes é uma combinação de instabilidade política e econômica ou desastres naturais, ou um desejo de consolidar o poder, eliminando minorias incômodas que poderiam ameaçar ou complicar a unidade nacional. Ao pensar nos judeus do Afeganistão, lembre-se de 2 pontos. Primeiro, eles existiram, ainda existem e sua comunidade era maior e mais vibrante do que o velho rabugento que os representou. E segundo, é verdade, eles não vivem mais no Afeganistão, mas suas lendas e tradições perduram. Sua comunidade continua viva, transplantada para outro lugar, porque onde quer que a gente vá, levamos nossas tradições e histórias conosco. Claro, a nossa é uma história cheia de expulsões trágicas, mas também é uma história de resiliência, de recomeços, e isso é ao mesmo tempo trágico e bonito.